Todas as terças-feiras a gente tem esse espaço aqui para discutir um pouquinho sobre a segurança da nossa cidade. E a pedido dos ouvintes, hoje a gente fala sobre um caso polêmico que aconteceu aí nos últimos dias, que é o caso do Habib's. Um jovem de 13 anos, o João Vitor, acabou morrendo após um episódio que ainda está sendo investigado e que tem o envolvimento aí de funcionários do Habib's. O menino estaria pedindo comida, enfim, não se sabe exatamente o que, mas ele frequentava ali a unidade do Habib's na Zona Norte, e o garoto, depois de ter uma discussão, de ter imagens mostram ele sendo arrastado por funcionários do Habib's, ele teve uma parada cardiorrespiratória. Esse foi o que apareceu no boletim, né? Ele acabou morrendo no hospital do Mandaki. A Polícia de São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública, informou que está investigando o caso, está analisando as imagens que foram enviadas e também que já ouviu depoimento de funcionários do estabelecimento e que mais pessoas estão sendo intimadas. E não deu ainda detalhes sobre as investigações. O Habib's também já se pronunciou, dizendo que a rede repudia veementemente todo e qualquer ato de violência física ou moral realizada por qualquer pessoa, por qualquer que seja o motivo. E falando que o tratamento dado pelos funcionários adolescentes não reflete de forma alguma os princípios, o direcionamento e o treinamento dado pela empresa. O Habib's disse ainda em nota que aguarda o laudo do IML para tomar medidas cabíveis. E a gente convida aqui o professor da Fundação Getúlio Vargas, ele também é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a professora Rafael Cadipani conosco. Olá, professor, bom dia. Bom dia, Fabíola. É uma alegria muito grande falar com você e com seus ouvintes, apesar de estar lidando com um tema tão trágico quanto esse. Muito trágico. E eu gostaria de saber, professor, o que a gente pode analisar em relação a isso? Tem muitos ouvintes mandando mensagens aqui, achando inadmissível um caso como esse. Tem até um e-mail que acabou de chegar de um ouvinte, que ele até fala: Fabíola, eu cresci... o Renato Santos, ele fala assim: olha, eu cresci pedindo coisas para comer em estabelecimentos comerciais e agradeço cada um desses estabelecimentos que me davam um pouco de comida, e a gente agradecia a eles toda semana por a gente ter o que comer. Ele fala assim: eu fico triste com a indiferença de alguns estabelecimentos em relação a essas crianças, e ele pede justiça em relação a esse caso que ele considerou lamentável. De que maneira que a gente pode analisar isso, professor? Olha, Fabíola, o primeiro aspecto que tem que ser pensado, de fato, como trata muito bem o ouvinte, é quais são as políticas públicas que existem na cidade de São Paulo para lidar com pessoas que têm fome, pessoas que fazem pedido de comida, né? A gente teve uma discussão muito grande sobre pichação, é óbvio que isso é um tema relevante, mas qual é a discussão que a prefeitura e que a sociedade paulistana está fazendo a respeito dos seus menores, a respeito das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, tá certo? Então acho que esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto é que uma investigação de homicídio ela é sempre complexa e demorada, né? E quando você não tem a estrutura adequada para realizar essa investigação, essas questões ficam ainda mais latentes, como nós estamos vendo nesse caso, né? Quer dizer, o laudo necroscópico está demorando para ser liberado, né? Agora, quantos peritos estão faltando, quantos médicos legistas estão faltando na perícia de São Paulo, né? Quais são os problemas que a perícia enfrenta em São Paulo hoje para poder dar uma resposta rápida a esse tipo de situação? Para mim, são esses dois aspectos que me faz pensar quando eu penso nesse caso horripilante. De ter uma resposta rápida da polícia na investigação, né? Para que a gente tenha punição de uma maneira rápida que possa dar essa resposta à sociedade, porque as pessoas estão muito indignadas. Isso está percorrendo aí as redes sociais, esse caso, inclusive o vídeo mostrando, não sei se você chegou a ver, professor, o vídeo. O vídeo é horrível, é horroroso, né? Assim, é uma coisa... se é um socorro, não poderia ser feito daquela maneira, né? Isso é um aspecto. Outro aspecto é que, infelizmente, o tempo da sociedade não é o tempo da investigação policial. Agora, quando a gente tem uma polícia que está sendo precarizada ao longo dos anos pelo governo do estado de São Paulo, né? A gente tem tido notícias atrás de notícias da falta de policial, da falta de efetivo, tanto na polícia científica quanto na polícia civil, né? Isso impacta claramente na qualidade e na possibilidade de se realizar uma investigação bem feita. Eu tenho certeza que o distrito policial que está conduzindo essa
investigação, está super pressionado, mas não tem os meios necessários para conduzir essa investigação, né? Então, assim, como são feitas perícias no Brasil? Qual é o equipamento que esses peritos têm? Quantos peritos nós temos? Isso é um problema gravíssimo, né, Fabiola? E que o governo do Estado tem jogado para debaixo do tapete o problema da perícia e da Polícia Civil. Outro aspecto também que é muito importante é o que nós estamos discutindo sobre o que fazer com essas crianças em uma cidade como São Paulo, né? Nós estamos falando muito de pichação, o prefeito aparece vestido de gari querendo limpar a rua. Agora, e as crianças que estão morrendo, isso não é um problema para a prefeitura lidar? Não é um problema para a gente se levar em consideração? Então, acho que esses são aspectos fundamentais de serem pensados. Professor, mas como você fala do último. O último aspecto que é fundamental é que assim, o Habib está fazendo um péssimo papel nessa situação. Né? Um péssimo papel. 2 funcionários desta organização são vistos carregando um jovem, uma criança que acabou de ter um mal súbito ou foi assassinada. A gente não sabe o que foi que aconteceu ali nessa situação que precisa ser investigado. O Habib demora para falar. Quando fala o óbvio. Esses funcionários são afastados. Quer dizer, assim, o que o Habib faz para tentar lidar com a sociedade que está à sua volta? O que o Habib faz para tentar lidar com o mundo que está à sua volta? Porque ele está muito inserido na sociedade. Qual é a responsabilidade social dessa empresa? Essa é uma questão fundamental também que tem que ser levantada, né? Era esse ponto que eu ia falar, professora, aquela hora, porque eu acho que assim, tem o papel das empresas e tem o papel da sociedade em si. Quantas vezes você não já esteve num restaurante as pessoas ficam incomodadas de vir alguém pedir um dinheiro. O incômodo não é uma coisa que eu quero dizer que é negativo, mas é algo que você fica constrangido. Muitas vezes você não tem ali o dinheiro e você fala... Eu já dei comida várias vezes para as pessoas. Eu muitas vezes saio do restaurante, você sai com um papel, um pouco da comida na mão, o resto da pizza, né? Os pedaços da pizza, você entrega para as pessoas na rua. Isso é uma coisa da sociedade que é difícil também, né, professor? Como é que lida com isso, né? A sociedade tem que saber lidar com isso. Como lidar com isso? Com pessoas que estão pedindo comida, como fazer? Então, a gente tem que cobrar com que o governo, primeiro, tenha ações efetivas com relação a isso. Qual que é a ação efetiva da Prefeitura de São Paulo, do ex-prefeito e do atual prefeito com relação a combater a vulnerabilidade dessas pessoas? Quando a gente sabe que muitas vezes eles tiram, inclusive, o cobertor do morador de rua numa situação de frio. A gente viu isso acontecer, a gente sempre vê isso acontecer. Esse é um aspecto. O segundo aspecto, né, Fabiola, é que o que esses restaurantes, o que essas pessoas, o que esse mundo corporativo está fazendo para apoiar essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, a gente tem que ter política pública, tem que ter política empresarial com relação a isso, e a gente tem que ser mais tolerante. De fato, é incômodo, às vezes, você tá tomando uma cerveja em algum lugar ou comendo alguma coisa e alguém vir pedir, né? Isso é frequente, assim, né? E tem sido cada vez mais frequente. E tem estabelecimentos que tem uma regra, que nem você fala do Habib's, né? Por exemplo, eu conheço uma padaria que eles dão para todos os moradores de rua. Então, dependendo do horário que você chega lá, tem praticamente fila de morador de rua lá, esperando o café com leite e o pão. É uma política de um lugar. Tem um outro lugar que não deixa nem... Tem 2 seguranças na porta que não deixam nem eles chegarem na calçada. Né? É algo complexo, né? O que um estabelecimento comercial deve fazer? Qual é o papel correto? Então, eu acho que assim, o papel correto do estabelecimento comercial, no meu ponto de vista, para os meus valores, é acolher as pessoas, né, tentar fazer uma negociação. Se você está trabalhando na rua de porta aberta, alguma negociação tem que ser feita com essas pessoas, né? Não é lidando com truculência, colocando seguranças, como eu vejo acontecer, por exemplo, na Oscar Freire, como eu vejo acontecer nos Jardins, como eu vejo acontecer em Higienópolis, onde muitas dessas pessoas de classe mais baixa são expulsas cotidianamente na porta das lojas. Uhum. Né? Então, assim, a gente vive numa cidade extremamente desigual, a gente vive num país extremamente desigual, e essas empresas precisam ter a responsabilidade de perceber onde elas estão. Então, talvez você dá alimentação, o Habib's teria uma oportunidade agora gigantesca de, diante desse fato, tentar ter uma ação de apoio à sociedade de uma forma mais objetiva e de uma forma mais clara, uma política de responsabilidade social com o mundo à sua volta de uma forma mais clara, que parece que deixa bastante a desejar o que o Habib's está fazendo nesse momento. Não, e o que a gente está falando até de dar comida, né? Mas o que a gente está acompanhando a investigação e a possibilidade, não dá para ainda dizer isso, mas é uma violência e uma agressão física
por uma criança, né? Porque estava pedindo comida, será que era isso? Não se sabe também exatamente. A gente não sabe quais são os detalhes da investigação criminal aí no caso, mas assim, a história é escabrosa. Aquela cena, assim, Fabíola, a gente não sabe qual que é a história, tá certo? A gente tem algumas suspeitas. Agora, aquela cena, do jeito que estavam carregando aquele menino, né? Ela é completamente inaceitável em qualquer mundo e por qualquer corporação precisam ser tomadas atitudes muito, muito sérias e enérgicas com relação a isso. Por pior do que o menino tenha feito, né? Por pior que ele tenha feito. Aquilo não é quer dizer, assim, não dá pra gente saber o que aconteceu, mas assim, não se resolve esse tipo de problema usando violência, batendo e carregando pessoa que tá com mal súbito dessa maneira, né? Isso é inadmissível, né? Agora, os detalhes da investigação, de como, o que aconteceu, de fato, a gente tem que esperar a polícia no seu tempo, que é um tempo mais demorado mesmo, poder nos fornecer. Agora, eu queria voltar a um aspecto, Fabíola, essa coisa de dar comida, né? Assim, nós vamos viver até quando num país onde as pessoas precisam viver com esmola, não é isso? Quer dizer, eu acho que esse é um aspecto central. Quais são as políticas públicas, eu volto a esse aspecto, municipais, estaduais, federais, para que se combata essa miséria que as pessoas dizem que não existe, mas está presente. Se você mora na região da Paulista, se você anda na região da Paulista, se você for no centro de São Paulo à noite, a miséria está na nossa cara, né? São Paulo, com a crise econômica, tem ficado cada vez mais miserável. E quais são as políticas para mexer com isso? O que a Prefeitura de São Paulo está fazendo? O que o novo prefeito está fazendo? O que o ex-prefeito fez? Né? Então, acho que esses são aspectos centrais. E mais uma vez, né, voltando a bater nessa tecla, o governo do estado de São Paulo abandonou a polícia civil e a polícia científica. Ele abandonou completamente, né? Você não tem efetivo nas delegacias, você não tem efetivo na perícia. O último dado que eu vi são falta 1/3 dos quadros da polícia científica em São Paulo. Então, assim, a gente precisa voltar a valorizar esse tipo de polícia, porque é ela que investiga e resolve momentos como esse. Bom, eu tenho uma nota aqui do Habibs, professor, que a gente recebeu. O Habibs informa que desde o ocorrido vem colaborando na busca por informações que ajudem as autoridades a esclarecer o caso. Até o momento, as informações oficiais são o atestado médico de óbito, que cita como causa da morte um infarto do miocárdio, e o boletim de ocorrência que aponta a ausência de sinais de agressão. Segundo aqui a nota do Habibs. Diante das imagens divulgadas pela imprensa, comunica que decidiu afastar os colaboradores envolvidos até que tudo seja elucidado. Então, os seguranças ali envolvidos não estão mais trabalhando, estão afastados, não foram demitidos, foram afastados. E mais do que qualquer direcionamento corporativo, a nota aqui do Habibs diz que esta é uma questão de princípio humano. A empresa esclarece que repudia todo e qualquer ato de violência física ou moral realizada por qualquer pessoa, por qualquer que seja o motivo, e está bastante abalada com tudo o que aconteceu. O Habibs, por meio de seus representantes, informa que manterá contato com a família no intuito de auxiliar no que for possível. Assim como toda a sociedade, o Habibs aguarda o laudo completo do IML, que esclarecerá o ocorrido. É a nota aqui da empresa, professor. Eu acho que é uma nota, digamos assim, no mínimo questionável, né? Porque o que eles têm a ver com a discussão de como esse jovem morreu ou não, né? Parece que eles estão querendo se livrar de uma responsabilidade na nota. Eu achei a nota muito, muito ruim nisso, né? Eu acho que o que a gente tem que pensar, o que o Habibs tem que pensar, e a diretoria do Habibs e a presença do Habibs tem que pensar, é o que eles podem fazer para construir um mundo melhor. O que eles podem fazer para construir um mundo onde nenhuma pessoa na sua loja seja maltratada, onde nenhuma pessoa na sua loja seja vítima de violência, né? Quais são as ações que o Habibs está fazendo nessa direção? A partir desse caso, o que vai mudar na empresa? Isso a gente não vê nessa nota, a gente não vê o Habibs falando, né? Então, assim, eles não estão sabendo lidar com o problema. E, de novo, mais um caso que mostra pra gente essa falência praticamente, o estado pelo menos terminal, que está a Polícia Científica e a Polícia Civil do Estado de São Paulo, né? Infelizmente. É isso, e a gente vai acompanhando, vamos acompanhar essas investigações, a gente aguarda também, entramos em contato agora há pouco com a Secretaria de Segurança Pública para saber se já há alguma resposta a respeito dessas investigações, e vamos acompanhar. Professor Rafael Cadipani, muito obrigada pela entrevista, um bom dia. Bom dia, Fabíola. Ele é professor do Núcleo de Estudos de Organizações e Pessoas da FGV e também integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Rafael Cadipani, tem muita gente mandando mensagens aqui. O Valderir Felizardo falou assim, o professor falou de
tem que dialogar, que os estabelecimentos devem dialogar, acolher essas pessoas. Mas como fazer isso exatamente? Ele falou assim, eu concordo que não se deva negar comida a ninguém, que não se possa tratar com violência, mas onerar o empresário que dá emprego, que oferece comida barata, rápida, por motivos ideológicos, apenas fará com que estabelecimentos fechem. Os empresários não podem assumir esse custo social, que é o custo social que a gente está vivendo, né? O José Otaviano também fala, mas como ajudar essas pessoas na rua? A gente vê inúmeros, mas basta você andar por aí, aqui mesmo na rua da rádio a gente encontra assim inúmeros, basta sair toda hora, você é cercado pedindo tudo, né? Para comida, gente dormindo na rua, realmente é algo complicado e que a gente não sabe o que fazer. O Sérgio Abreu, ele fala, o papel das empresas é gerar lucro e pagar impostos, o que tem sido feito com os nossos impostos. É inadmissível termos crianças na rua, sem comida, sem educação. Até quando vamos fechar os olhos para isso? E o dinheiro sendo desviado por políticos corruptos. Essa situação do nosso país é o que diz aqui o Sérgio Abreu. 10